Memória dos Trabalhadores da Bacia de Campos, depoimento de Sebastião Francisco de Souza Filho, entrevistado por Márcia de Paiva, no Rio de Janeiro, 27 de junho de 2008. Realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número CB, MBAC 132. Boa tarde, Tião. Boa tarde. Gostaria de começar a entrevista pedindo que você nos diga seu nome completo, local e data de nascimento. Ok. Sebastião Francisco de Souza Filho, nascido em Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro, e a data de nascimento 3 de janeiro de 1963. Tião, você pode me falar a sua formação e a sua atividade? Eu sou formado em técnico de eletrotécnica. Atualmente eu trabalho na Petrobras como gerente setorial, gerente de operação de uma plataforma da Bacia de Campos. E qual é essa plataforma? É o FPSO Marlim Sul. Marlim Sul? Isso, no campo de Marlim Sul. E tem um número? Não, o nome é justamente esse, FPSO Marlim Sul, por ser uma unidade afretada pela Petrobras. Tá certo. Tião, quando que você entrou na Petrobras? Em 10 de outubro de 1983. E você foi trabalhar onde? Inicialmente eu fui trabalhar na plataforma de garoupa, que naquele tempo tinha o nome de MPG, que era o Módulo Provisório de Garoupa. Era módulo provisório, por quê? Porque iria ser transformado numa plataforma definitiva. Estava ainda em montagem. Como é que era explica pra gente como é que é um módulo provisório, o que tinha, o que depois foi incorporado, né? Como é que era pra gente assim ter uma ideia? Como era o início da produção da plataforma, então ela tinha os módulos de acomodação e os módulos da planta de processo, não os originais, vamos dizer assim, não os definitivos. Ela estava sendo montada ali para agilizar a produção do campo e posteriormente é que foi montada todos os módulos definitivos da plataforma, que aí tem o nome como hoje, Plataforma Central de Garoupa. E aí, você ficou quanto tempo em Garoupa? Garoupa eu fiquei exatamente, no total, 13 anos, sendo que desses 13 anos, dentro da empresa seriam 15, que eu fiquei 2 anos fora. Mas no total, trabalhando em Garoupa, 13 anos. Eu acompanhei todo esse processo do módulo provisório, do sistema antecipado de produção e do módulo definitivo de produção. O módulo provisório, então, era antes até do sistema antecipado? Isso, que foi a transição de um para o outro. Eu quero que você me explique, né, como é que foi essa transição, o que caracterizava, mas antes eu quero te perguntar também, como é que foi a tua primeira período de embarcado? Qual foi a tua sensação, como ir para lá? E naquela época, né, quando a gente entrou lá em 83, entrei novo na empresa, entrei com 20 anos na empresa, então tudo era novo, né? A primeira vez que eu embarquei 14 dias no mar, em pleno Oceano Atlântico, longe de casa, não tinha essas facilidades que nós temos hoje, de telefone, de rapidinho você faz contato, ou de terra para lá, o contato era via rádio, era tudo bem mais difícil. Sinceramente, eu esqueci como retornar para casa. Como é que esqueceu de como retornar? Porque, como era tudo novo, você só via água, 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 e como é que eu volto para casa agora? Eu nunca tinha andado de helicóptero. Então, andei a primeira vez indo para a plataforma. Pega aquela novidade toda. E agora eu vou ter que voltar. E quando eu chegar em Macaé, o que eu vou fazer? Será que eu ainda lembro o caminho de casa? Tamanha surpresa, né? Daquele mundão de ferro, daquele mar imenso, que eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, o que me marcou muito foi isso. Eu quase perdi o caminho de casa. É muito bom. Era novidade demais na cabeça, demais, né? Muita coisa mesmo. Tchau, mas com toda essa novidade foi bacana, você não teve medo? Como é que foi também um pouco, assim, o que você, né, descobriu lá nesse mundo novo também? Olha, bacana foi, tanto é que eu tenho essa recordação na minha mente até hoje. Isso tá no meu museu de imagem, né, interno. Foi muito bom e o que teve de novo me mostrou que tinha muita coisa para aprender. Eu estava começando uma carreira que
dependeria muito de mim o que eu iria querer dentro da Petrobras, né? Recém-saído de escola técnica, novo, sem uma experiência de trabalho como essa, então era um grande desafio mesmo. E estava me mostrando ali, olha, você tem muito que aprender, você vai ter que acertar a sua vida a partir de agora, você vai ter que viver 2 semanas no mar, 2 semanas em terra, conviver com isso, adaptar a sua vida a uma nova realidade, né? E esse foi um tremendo desafio, né? Foi proveitoso, muito bom. E com todas essas novidades, dava tempo de sentir falta de casa ou era novidade demais para ter saudade? Como é que era? Que era, você mesmo falou, não tinha telefone, era mais difícil. Como é que era? Nos primeiros meses, digo assim, no primeiro 1 ano, que depois começa a entrar numa rotina, aí que você começa a perceber o exterior, né? Quando você está muito focado para o interior, que está dentro da plataforma ali, a saudade não era tão grande. Depois é que você já foi dominando uma parte, né? Já foi dominando uma parte, então dava para ocupar a mente com outras. Aí que a saudade apertava um pouquinho, que era tudo muito distante, né? E aí só nas folgas também? Ou Só tinha na ainda folga. Como é que você se comunica? Dava para se comunicar nessa época já na plataforma? Não, era muito difícil mesmo. Meus pais não tinham telefone em casa, mas então tudo era difícil. Tudo mudou muito, Tudo né? mudou muita coisa. Tião, e qual eram as suas dificuldades nesse cotidiano lá nesse início? O que você, assim, qual foi uma dificuldade que você enfrentou lá nesse período? Era justamente a readaptação a esse novo ambiente. Totalmente diferente de casa, onde eu tinha algumas facilidades, já dominava, e lá com pessoas totalmente diferentes, cada um voltado para uma realidade diferente, né? Cada um com uma história diferente, a gente de todos os locais do Brasil. Então essa miscigenação aí de moradores de outros lugares, né? A gente conseguir conviver com isso tudo para um único objetivo, que era melhorar a produção, que era para tomar conta da planta de processo, que a gente estava aprendendo, eu estava aprendendo, eu nunca tinha visto o petróleo na minha frente, né? Então a primeira vez que eu tomei um banho de petróleo, para mim foi uma satisfação muito grande, eu estava tomando um banho de petróleo com um vazamento que teve em um determinado equipamento, mas era tudo festa, né? Então era tudo novo, então toda aquela, como eu falei antes, aquela novidade, as pessoas, o local de trabalho, tudo aquilo, foi algo que com certeza não sai da mente nunca. Tião, você me bombardeou de informação também. Eu quero saber dessas pessoas todas diferentes, que eu achei muito bacana você contar, como é que era o convívio com gente dos outros estados? Era uma novidade para você também? Como é que essas diferenças também se integravam? Se tinha brincadeira? Me conta um pouquinho também. Você se lembra um pouco? Lembro. Tem, né? Ainda tem. Eu já sou uma pessoa um pouquinho tímida, acho que deu para perceber. Eu tenho uma facilidade de conseguir conviver com as pessoas, interagir com as pessoas. Então, isso me ajudou e muito, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava com pessoas lá do Rio Grande do Sul, da região sul, vamos colocar assim, determinados costumes, determinadas regras, né, que querendo ou não tem, por região, eu lidava com o pessoal lá do Nordeste. E trabalhando aquilo em conjunto, e o palavreado era diferente para a mesma coisa, então você tinha que saber conviver com aquilo, né? E foi um desafio gostoso, porque o objetivo era um só, né? Dentro das necessidades e das realidades que cada um tinha, a gente tinha que canalizar para uma coisa só. E isso daí foi muito bom quando a gente conseguiu esse convívio, né? A gente conseguiu trabalhar de forma proveitosa, cada um com as suas limitações e suas necessidades, mas com aquele objetivo centrado ali. Isso foi muito importante na minha carreira, porque a gente vê isso direto na Petrobras, né? A gente lida com o pessoal do norte ao sul, né? Então isso foi bom, foi esse desafio gostoso de você poder entender a realidade do colega e, em muitos casos, se colocar na posição dele, porque depois não demorou muito, eu passei a ser supervisor, então já estava chefiando a equipe e já pulando um pouquinho, uma experiência muito legal. A primeira equipe que eu fui chefiar era aquela equipe que eu fazia parte dela.
Eu era integrante daquela equipe como operador. E aí quando eu retornei para Garopa, quando eu falei que eu fiquei 2 anos fora, eu vim a ser supervisor desta equipe. E aí foi mais aquele desafio de agora você não está no mesmo, não querendo, não é querendo menosprezar ninguém, mas agora o teu nível de responsabilidade aumentou, né? E como que você vai conviver com aquelas pessoas que você estava no mesmo nível de responsabilidade? E agora, será que elas vão entender que o seu aumentou? Algumas atitudes que você tomava antes, você não pode tomar mais, você não deve tomar, as diretrizes são diferentes. Isso daí foi mais um, e muito bom, com certeza. Era um aprendizado constante. Né? Aprendizado constante. Ô, Tião, e esses 2 anos, para a gente também entender a sua trajetória, você foi para onde? Os primeiros 4 anos, vamos colocar assim, eu era operador de produção. Depois teve um concurso interno dentro da Petrobras, naquela época havia, e eu passei a ser, na época, o assistente técnico de produção, de operações de produção, que era o antigo capataz de produção. Então eu saí da plataforma depois desse concurso, fui fazer o curso, que foi um curso de 6 meses em Macaé, e depois estágio, e fui para uma outra plataforma, trabalhar como assistente técnico em uma outra plataforma. De qual plataforma? Na época era a SS5, que depois se transformou na P22. Essa SS5 na época era de perfuração? Ela tinha sido convertida para uma plataforma de produção. Eu sempre trabalhei na área de produção. E, Tião, antes da gente até passar, me conta como é que é tomar um banho de petróleo, que eu nunca tomei. Você fica preto, né? Mas foi um vazamento numa pequena válvula que teve. E até eu chegar para fechar essa válvula, esguichou o petróleo em mim, não teve jeito. Então, fiquei preto, mas ao mesmo tempo estava valorizado, né? Porque o petróleo está valorizado. Então foi muito... É algo totalmente diferente do que você tomar um banho de água, que vai estar te limpando. O petróleo estava te sujando e você ainda fica feliz ainda. Naquele momento eu ainda fiquei feliz, né? Que era um contato ali direto com essa riqueza mineral, né? Então foi uma... as pessoas ouvindo, esse cara é meio maluco. Não, mas foi uma emoção diferente, algo diferente que só naquele momento que eu estava vendo, porque todo o aprendizado que eu tive de escola técnica, aquelas coisas ali, eu estava vendo realizar um sonho, que era de ter um bom emprego na época e tudo mais. E eu estava dentro da plataforma e estava já dominando alguma coisa, entendeu? Então foi uma mistura muito grande de emoções ali naquele momento. Então aquele banho foi o brinde, foi o batismo, vamos dizer assim, como a gente colocava muito, né? Agora eu sou um operador de produção. Que a gente sempre fazia isso, quando chegava gente nova, a gente tinha que batizar, né? Eu me auto-batizei, vamos dizer assim. Experiência para poucos, né? Isso. E da bacia mesmo, Tião, como é que estava? O que tinha também quando você chegou lá em Garopa, você estava contando a Garopa ainda era um módulo. Como é que foi essa passagem do módulo para o sistema de produção antecipado? Nessa época tinham pouquíssimas plataformas, que é chamadas plataformas definitivas, né? As plataformas fixas. Então tinha muito pouco, estava começando a se montar as plataformas de sharing, namorado, que ficavam próximas. Então, na realidade, a gente conseguia ver com um pouco de dificuldade as outras plataformas, mas ainda em montagem, né? A partir do momento que elas foram se completando, aí veio a fase de Garopa também passar pelo sistema transitório, onde já houve a retirada de alguns módulos de produção, reduziu a equipe a bordo. Teve momentos que a gente ficou, era no máximo 20 pessoas a bordo, em containers, e muitas vezes a comida não chegava, e a gente recebia comida na época tinha um flotel, e ele enviava essa comida via barco e o guindaste que içava essa carga, né? Então a gente dali ia se alimentando. Outras vezes o guindaste pifava e aí o que acontecia? A gente tinha, naquela época a gente pescava e ali mesmo tratava do peixe, comia aquele peixe assado. Então era uma aventura em alto mar, todo estilo de aventura. E você, de Garopa, você via
quais plataformas, assim, no ângulo de visão ali de garupa, você consegue ver Cherne? O que mais? As duas Chernes e Namorado, que eram plataformas grandes que a gente conseguia ver naquela época. Depois entrou o Polo Nordeste, que dá para você ver alguma coisa. Pargo, as Vermelhas, Carapebas, você conseguia visualizar também a olho nu. Então você acompanhou, inclusive visualmente, o crescimento? Visualmente, com certeza. Era muito legal quando à noite, né? É a mesma coisa, à noite a gente fazia uma analogia quando a gente está no campo. Está numa fazenda, né? Está na roça, como a gente fala. Você olha à noite, só vê os pontinhos das casinhas, né? O pontinho de luz, a casinha ali, a casinha aqui. O mar à noite parecia isso. É lá ao fundo uma casinha, que era o flare aceso de uma plataforma, ou a iluminação de um barco que estava próximo. E aí a gente foi vendo com o tempo o aumento dessas moradias, né? Que foram chegando plataformas, foram aparecendo mais sondas na área de perfuração, mais barcos dando apoio, então viu que a população estava aumentando, deu para a gente perceber isso no visual. E essa sensação desse crescimento, você teve desde o início, você pensou até o seu crescimento pessoal, você ia crescer junto, você tinha essa sensação mesmo de... Tinha, tanto é que eu fiz o concurso, né? Prestei esse concurso, passei no concurso, fui para o curso preparatório, eu estava vendo que ali era a minha grande chance, né? O bonde da oportunidade passa e eu estava aproveitando a hora que ele estava passando, né? Então, essa visão, sim, eu tinha da oportunidade do crescimento profissional. Tião, e aí, você então acompanhou isso, como é que foi esse crescimento de garupa, depois com a chegada do sistema antecipado, vocês... Mudou alguma coisa no trabalho de vocês? Como é que foi? Mudou que era equipe reduzida, né? Então, como diminuiu o número de equipes, passaram a ser só 2 operadores durante o sistema antecipado. Então, foi um trabalho também que a gente... eu e mais um colega tomando conta do pequeno processo que tinha, mas ele proporcionou também que a gente ficasse mais seguro no que estava fazendo. Que era um contando com o outro, então eu tinha que saber o que ele fazia, né? Como ele também tinha que saber o que eu fazia. E aí foi bom que a gente interagia bastante nesse ponto. Era mais um aprendizado que a gente tinha que ter, que antes a gente dividia por áreas, né? E aí naquele momento era uma única área, então a gente tinha que saber tudo o que estava acontecendo. Foi bom nesse ponto aí. E aí lá em Garupa você disse 12 anos? Eu fiquei um total de 13 anos em Garupa. E de Garupa... Me diz então assim, me conta uma história lá de Garupa. Garupa tem muitas histórias. Desses 13 anos. 13 anos tem Pode ser uma curiosa, uma engraçada. Me conta qualquer uma história de lá. Tinha trote para quem chegava? Me conta uma história. Tinha muito. Isso daí era de praxe, né? Quem chegava tinha que ser batizado, é o que a gente chama até hoje de borracha. Então, borracha? Borracha, Chegou novo... Na empresa é borracha, que a gente chama. Por quê? Eu não sei, o termo que apareceu e foi ficando, todo mundo chama de borracha. E tinha que ser batizado, não tinha jeito. Então, havia vários tipos de batismo que a gente fazia, mas o principal era dentro do módulo da Cabeça dos Poços, que Garupa produz por ave natal seca, onde a gente tem um equipamento chamado Ave Natal, onde a gente controla a abertura dos poços. Então, naquela época era um módulo, né? Hoje também, tem um módulo da Cabeça dos Poços. E esse módulo ele tinha 3 portas de acesso. E ele era totalmente vazado, era grade em cima, grade embaixo, vazado para o mar, né? Então, a gente andava sobre aquelas grades. E ali era bom que tinha um sistema de dilúvio, que em caso de incêndio atuava a água direto ali. E nós fazíamos com que o borracha entrasse nesse módulo, travávamos as 3 portas e abria o sistema de dilúvio. Então não tinha jeito. Molhava até o último fio de cabelo, saía dali entanguido. Era esse o batismo ideal que nós achávamos naquele. Então era muito divertido ver o pessoal querendo sair daquele aguaceiro todo, mas só depois de um tempinho que saía e está batizado. Agora vamos esperar o próximo que você vai ajudar a batizar também. Tem essas histórias assim sensacionais. Nós tínhamos quadra de futebol onde fazíamos alguns torneios. E foi legal, uma época tinha um engenheiro que era o nosso comandante, era o nosso chefe, né? E eu sempre fui goleiro.
Mas nesse dia eu não estava jogando no gol, estava jogando na linha, né? E numa disputa de bola eu cheguei pesado junto a ele. Aí a turma que estava assistindo, e agora você vai dançar, você não vai ter uma boa avaliação. Eu não esquentei com aquilo não, e aí cheguei de novo. Mas ele viu que eu não estava chegando pela maldade, né? E aí ele foi, depois ele virou e falou, olha, aqui dentro da quadra, nós somos colegas, estamos brincando para nos divertir. Então aqui, o que acontece aqui, é aqui dentro e aqui acabou. Agora lá fora, quando a gente estiver trabalhando, estivermos na sala de controle, aí o papo muda, nós temos a nossa hierarquia e tudo mais. Então achei isso muito legal, foi mais um aprendizado de mostrar, saber dividir, né? Separar. Saber separar as coisas, no momento de lazer, do momento de trabalho e dentro do mesmo ambiente. Foi mais um aprendizado aí que eu tive naquela época. Mas tem muita coisa, tem muita coisa. Se parar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro falando. Mas depois você vai me contar mais uma Com outra. certeza. Mas, Tião, e a bola não caía lá no mar? Muitas vezes caiu. Então me conta como é que é jogar um futebol com a bola. A bola cai no mar e a gente pedia para rebocador pegar a bola, né? Quando nós tínhamos outra bola, tudo bem. Quando não tínhamos, muitas vezes a gente esperava o rebocador ir atrás da bola, pegar o guindaste lá, pegar e trazer a bola de volta para o futebol continuar, senão acabava ali mesmo. E aí daquele que chutou a bola para o mar. Na outra oportunidade, quando chegasse uma nova bola, ele estava fora da partida, com certeza. Achei muito disso, a pesca a bola. Depois do futebol tem um churrasco? Não, depois do futebol tinha um jantar, que era praticamente quase todo dia que a gente fazia isso, que a gente trabalhava em turno, então aproveitava uma semana que a gente está podendo fazer isso. Então depois era o jantar normal, o bate-papo, sacanear uma cara do outro, eu ganhei, você perdeu, aquele lance. É bom que era um exercício também, não, né? Com certeza, a gente estava legal, pessoal. Tião, e me diga também assim, como é que você viu esse crescimento da própria produção lá da bacia? Qual foi assim, uma fase que você pensou, a bacia deu certo mesmo? Quando você que estava ali acompanhando, vendo até as casinhas crescerem, as luzinhas, quando você pensou, nossa, ela já pegou? Naquela época, né, lá no meado dos anos 80, as informações não chegavam, as informações da empresa, em termos de produção, essas coisas não eram tão difundidas como hoje, né? Hoje a gente tem um canal de comunicações bem mais fácil. Então muitas vezes a gente não tinha noção do que a gente estava vendo, mas não tinha noção do contexto, né? Mas a gente percebia pela quantidade de colegas que começaram a embarcar, pelo movimento em aeroporto, pelo movimento mesmo na área, que alguma coisa estava acontecendo e alavancando a Bacia de Campos, né? A gente estava vendo que era mais fácil a gente ver reportagem em jornal, né, do que não estava muito difundido os informativos dentro da empresa. Isso chegava com a gente com uma certa dificuldade, né? Não tinha o jornal da empresa, o jornal da UNBC, na época, né, o RPSE, não tinha nada disso, não tinha nenhuma estrutura de comunicação que passasse essas informações como passam hoje para a força de trabalho. Mas a gente conseguia perceber isso pelo movimento mesmo entre a gente via que ia crescer, a nossa comunidade estava crescendo. Colegas de escola técnica que a gente encontrava no aeroporto, você também está aqui. Né? Depois, quando a gente estava na folga, aí reunia uma turma para o futebol, você também faz parte dessa equipe e tal. Então a gente ia vendo que a coisa estava avolumando mesmo. E os colegas de campus também, ali de onde você, né, onde você tinha feito seu curso? Muita gente. De campus? De campus, muitos colegas que fizeram o curso técnico junto comigo, muita gente. Teve gente que entrou até no mesmo dia que eu, muita gente mesmo. E, Tião, então, de Garopa você foi para onde? De Garopa, os primeiros 4 anos, eu fui depois para S5, como eu falei, depois retornei para Garopa, fiquei lá mais 9 anos, e ali eu fui convidado a participar do projeto, que era no antigo NGP, veio oportunidade... Do NGP? NGP. Isso quer dizer o quê? Não, minto, não é NGP hoje. Agora é tanta sigla que eu esqueci a sigla. Tudo Mas bem. era uma gerência que
estava implementando novos projetos, né? Que agora fugiu mesmo. Não tem importância, vamos. E aí, ali eu fui participar num projeto para uma plataforma para o campo de Roncador, né? Que já era um projeto novo que estava colocando na época, que foi justamente o projeto da P36. Né? Então, até meados de 99, eu saí para participar do projeto da P36. E aí você participou desde a montagem, como é que é? Como é que funciona? Não, quando eu entrei, na fase que eu entrei do projeto da 36, ela estava passando por um upgrade no Canadá, em Quebec, no Canadá. Então eu participei e fui da equipe que foi para acompanhar a finalização desse trabalho. A previsão nossa era de ficarmos 3 meses acompanhando e até a plataforma sair do estaleiro. Mas acabou atrasando um pouquinho, na realidade eu fiquei 4 meses. E logo depois a plataforma veio para o Brasil. Finalzinho de 99 ela veio para o Brasil. E aí você então já foi para a P36? Isso, eu já fazia parte da equipe da P36, né? Quando eu fui para o Canadá, eu já fazia parte da equipe da P36. E ela já tinha toda uma equipe também já formada? Estava sendo montada essa equipe. E Uma aí, parte dela já estava certinha, o pessoal que foi para lá, o restante estava sendo montado. e aí ela, P36, veio do Canadá e foi para o campo de... Ficou 3 meses na Baía de Guanabara, concluindo algumas obras, depois foi para o campo de Roncador. Tá, e de lá, então você foi para lá chefiar também a parte de operação? Isso. Quando eu fui para lá não tinha nada ainda definido a equipe de supervisores, né? Porque naquela época eram 2 supervisores, um de produção e um de facilidades, mais o coordenador da plataforma. Fazendo uma analogia com os dias de hoje, onde tem o coordenador de produção, o coordenador de facilidades. Era a mesma coisa, né? E hoje é o GPLAT, é o gerente de plataforma, é similar ao COPLAT da época. E antes de nós sairmos de lá, foram definidas essas equipes de supervisão, então eu fui designado como supervisor de produção. Quando a gente chegou no Brasil, eu já estava como supervisor, já montando a equipe que iria operar a plataforma. A gente estava dividindo isso. Aí quando tem uma plataforma, as equipes vão... O pessoal que acompanha essa equipe para essa plataforma vai chegando aos poucos, ou tem um dia que se inaugura? Hoje vai todo mundo? Não, vai chegando aos poucos. Vai chegando aos poucos. Tem uma parte que chega logo no início do projeto, aí gradativamente vai se aumentando essa equipe. Até que no final, antes dela sair do canteiro de obras, a equipe está totalmente montada e treinada para já chegar operando na bacia. Tião, e a gente sabe que a P36 sofreu um acidente muito sério, muito triste. Eu queria que você contasse um pouco se você acompanhou e como é que foi, né? E com quanto tempo ela já estava de vida de operação. A 36 ela tem uma história para mim muito importante, porque ela me deu a oportunidade de eu ir trabalhar no exterior, né? Isso é também uma novidade. Isso foi bom. Na época minha família foi e tudo mais, então foi uma coisa nova para toda a família, não só para mim. Ah, que então bom. pessoalmente isso também foi bom para minhas filhas e tudo mais. Lá para o Canadá? Fomos para o Canadá. E depois eu tive o prazer de abrir o primeiro posto da 36. Então, a 36 começou a produzir, eu é que estava a bordo nesse dia, né? Então abri o primeiro posto. E por circunstâncias da vida, que só o mais alto sabe, eu fechei os 6 últimos postos, que eu estava no dia do acidente. Eu era o supervisor embarcado no dia do acidente. Então iniciei a produção e também encerrei a produção do 36. É histórico, né, Tião? Eu queria que você desse também uma ideia da magnitude da P36. Né? A gente conhece assim por foto, mas a gente não consegue mensurar, né, o tamanho dela com as outras. Você pode falar um pouquinho? Ela era uma semi-submersível? A 36 é uma plataforma semi-submersível. Na época era a maior semi-submersível do mundo, né? Então aqui na Baía de Guanabara até, a Petrobras colocou algumas faixas que da ponte Rio-Niterói, a gente conseguia ver a maior do mundo. Era a maior plataforma semi-submersível de produção do mundo. Então ela era muito
avantajada mesmo em relação às outras SS que existiam naquele momento. Coisa fora do comum, vamos colocar assim. E quando ocorreu o acidente, ela já tinha quanto tempo de vida ativa, de produção? A gente entrou em operação em maio de 2000 e o acidente foi em março de 2001. Então ela tinha 10 meses. E como é que foi, Tião? Você pode contar pra gente um pouquinho? Do... Como é que foi passar você lá por isso tudo? Olha, na época, quando aconteceu tudo, eu falei para mim mesmo que eu não voltaria mais a trabalhar com equipe. Eu não queria mais ser supervisor, não queria trabalhar mais com pessoas. Porque uma coisa é você trabalhar com equipamento, que ele ou está funcionando ou não está, não tem meio termo. E pessoas não, né? Pessoas você tem que entender as pessoas para poder trabalhar bem com elas. Mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Mas depois de montar equipe, de conviver com aqueles colegas, de ver a maior parte da minha equipe que estava embarcada ter se acidentado, terem falecido aqueles colegas, de conviver o pouco tempo que foi com os familiares desses colegas em Macaé, durante o período que a gente estava prestando depoimentos e tudo mais, isso me sensibilizou bastante. E o que a gente colocou, era uma verdadeira família, a gente se uniu de uma forma tal que nós éramos a família P-36, fez parte até de um discurso que eu fiz quando a gente fez o enterro simbólico lá em Macaé. Então eu sempre chamei, né, e os outros colegas corroboraram com isso, da família P-36. E ali foi um divisor de águas para mim, como foi um divisor de águas para a Petrobras, mas a gente que estava vivendo aquilo, vendo que os anseios que cada um tinha ali, que a gente conversava bastante, as coisas mudaram, as famílias tiveram que mudar também com as faltas que fizeram os seus pais e tudo mais. Eu pensei, ou eu mudo totalmente de área, ou eu vou ter que vencer esse desafio interior, mais um. E acabou daí a um tempinho eu estando treinando gente de novo. Eu não consegui me desvencilhar disso, né? Eu não consigo mais fazer uma escala como eu fazia antes, de embarque normal. 1, 2 dias, 3 dias, até a coisa dá para a gente levar, mas no mar já ficou mais difícil trabalhar. Porém, foi um aprendizado muito importante porque a gente vê o que a gente tem que valorizar o momento presente, né? O momento do agora. Porque o futuro, ele não existe, está existindo esse momento agora, né? Daqui a pouco, quando essa imagem passar para alguém, vai ser o momento presente também, já vai ser o passado do que estão filmando aqui, né? Então, da gente aproveitar com todo vigor o que a gente está vivendo nesse momento. Foi um aprendizado de vida, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E que as oportunidades existem. Então, se você quer melhorar, você vai ter oportunidade de melhorar. Uhum. E tudo que a gente passa, por pior que seja, por mais que machuque, é experiência de vida. E esse fato da 36 mostrou muito isso para mim. É uma experiência que ninguém vai tirar de mim, né? É uma experiência que a gente consegue passar para os outros, que a gente muitas vezes, como eu falei, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu acho que a gente tem que alcançar os resultados, mas não alcançar os resultados por alcançar os números. Se a gente trabalhar bem com as pessoas, a gente alcança aqueles resultados e está todo mundo feliz, está todo mundo contente, está todo mundo comprometido. Eu sempre pautei por isso, né? E a 36 me ensinou muito isso, né? Eu tenho saudade daquelas pessoas, eu tenho saudade daquele ambiente que a gente criou, né? E esse aprendizado é algo que faz com que a gente pense, com que eu pense 2 vezes quando eu vou conversar com alguém que hoje eu estou sendo o supervisor, estou sendo o gerente. O que aquela pessoa, qual é a necessidade dela, para ver o que eu posso aliar a necessidade do colega com a necessidade da empresa, com a minha necessidade, né? Porque se eu for olhar só por um lado, eu acabo machucando uma pessoa que daqui a pouco
tinha tanto a contribuir e eu acabo não permitindo que isso acontecesse. E isso daí eu aprendi a duras penas, mas aprendi, foi um aprendizado bom. Tião, você disse que foi, né, inaugurou a produção, foi uma alegria. Foi. Deve ter sido uma alegria muito grande, né? Conta um pouco como é que foi essa alegria de inaugurar uma imensidão daquela nova. Era tudo novo, né? Um campo que prometia muito na época, né? O campo é qual é o campo? O campo de Roncador, né? Perdão, Roncador. Então, uma plataforma com uma produção muito alta, nós tínhamos na época 6 pós-produtores. Quando aconteceu, né, o sinistro, nós tínhamos 6 pós-produtores e produzíamos na faixa de 80 mil barris de petróleo. Então, não era qualquer produção, né? E de ter a oportunidade de estar partindo uma plataforma, como a gente chama, né? Estar iniciando a produção. Eu fiquei nada mais, nada menos que 48 horas acordado pela operação que a gente estava fazendo no poço. Estava limpando o poço, que ele deu um problema um mês antes, como estava previsto a gente entrar com o poço. Ele deu um problema e aí a gente estava numa operação de limpeza desse poço. E aí agora começou a operação, eu falei, não, eu só paro para descansar depois que estiver produzindo. E foram 48 horas ali, exaustivas, junto com as equipes se revezando, mas só tinha um supervisor, então vamos lá e vamos, até aquele momento, olha, chegou o óleo, aí festa, vamos para o abraço. Né? Então foi uma emoção de que estava valendo a pena todo aquele sacrifício. Uma coisa que a gente vê no papel, né? E depois você vê se concretizando e realmente começando a produzir, a gerar riqueza para o país, isso tudo. Então, a gente se sente útil, vamos colocar assim, né? A gente se sente útil. Tião, só também uma pergunta bem de leigo, limpar o poço é tirar areia? Não, é que o poço ele teve, um termo que a gente, ele hidratou, ele teve uma formação de cristais de gelo, vamos colocar didaticamente falando. Por conta da profundidade? Por conta da profundidade. E operações que aconteceram, contato de água com gás, a baixa temperatura, a alta pressão. E aí a gente teve que fazer operações para quebrar esse hidrato, proporcionar de que ele pudesse fluir normalmente. Isso daí foram várias operações que a gente chama de limpeza disso, para quebra desse hidrato. E isso demandou um bom tempo também de todo o pessoal envolvido nessa operação. E é o início para você fazer a limpeza, né? E vir retornando óleo diesel, vir retornando os fluidos que foram injetados para facilitar essa operação. Isso demorou as 48 horas. Tião, então retomando, você estava contando também como você iniciou, né? Deu a partida lá na P-36. E eu queria que você me contasse um pouco como é que foi também o próprio dia do acidente. Eu acho que você contou que fechou o poço. Só acho que você precisa ser uma pessoa muito especial para passar por uma situação dessa e ter a tranquilidade. Fechar o poço é ser o último a apagar a luz, é isso? Quase que isso. Na realidade, devido ao procedimento e pela função que eu estava exercendo como supervisor, a gente já tinha esse procedimento, qualquer problema que existisse, é o que a gente chama de shutdown, já tinha esse procedimento da gente fechar a produção, parar a produção. Naquele momento que aconteceu efetivamente a explosão, né, porque desencadeou tudo, nós não tínhamos noção exata do que havia ocorrido. Então, o procedimento de fechamento dos poços, ele seguiu, vamos colocar assim, uma rotina já pré-estabelecida. Porém, quando a gente viu o agravamento da situação, aí outras atitudes, outros procedimentos a gente teve que tomar para realmente deixar toda a produção fechada, entendeu? Então, teve essa parte e, ao mesmo tempo, pela função que eu exercia, o procedimento rezava que, na falta do coordenador da plataforma, do COPLAT, quem assumia era o supervisor de produção. Que era você? Que seria eu. Então, teve momentos que o COPLAT, o colega, virou para agora você assume que eu vou ver o que aconteceu. Porque no primeiro momento ele me pediu, Tião, vai ver o que aconteceu. Porque veio um colega dando o relato do que ele tinha visto. Só que ele estava muito nervoso. Então, Tião, vai ver o que aconteceu.
Eu saí para ver. Voltei também me segurando do que eu já tinha visto. E passei para ele, olha, a situação é essa, então agora assume que eu vou ver. Então ele foi ver o que tinha acontecido, voltou também transtornado, mas aí ele voltou e assumiu a posição dele. E eu fiquei dando um apoio já a ele naquele ponto que, vamos dizer assim, a parte da produção já tinha sido feita, né? Então, tudo seguindo o procedimento que havia naquele período. O que você viu e que te deixou que te deixou receoso, mas que você se controlou, você imaginava que podia chegar até um afundamento? Não, afundamento não. Mas você sabia que era muito sério? Pelo que eu vi, eu sabia que era sério. Mas afundamento não. Tanto é que eu só saí de lá com o meu uniforme e com a minha carteira de documento. Meus outros pertences ficaram. E aí, nesse dia, para refrescar também a memória, nesse dia teve a explosão. Isso. E aí vocês já evacuaram, já foram saindo da plataforma? Como é que foi? A gente fez com que as outras pessoas não envolvidas na emergência fossem evacuando a plataforma 2 horas depois de acontecer a explosão. Então, esse pessoal já foi descendo para rebocadores e sendo transferidos para uma plataforma na época que recebia o nosso óleo, que a gente produzia para um navio tanque, para a P-47. Então, esse pessoal foi levado para a P-47. Isso levou a madrugada inteira e nós, efetivamente, eu e mais 4 pessoas, nós só saímos de lá às 6 horas da manhã por helicóptero, que não dava para sair de outro meio mais. E aí saíram na madrugada, então foi de manhã? Não, nós saímos às 6 horas da manhã. Não, o acidente tinha sido de manhã. Não, meia-noite. Meia-noite, vocês saíram às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E aí a plataforma já estava toda vazia? Não, ela estava toda vazia, né, e estava bem adernada, né? Mas em nenhum momento na minha mente vinha que ela iria afundar. E o que você sentiu, Tião? Como é que é também você se controlar numa situação dessa de emergência? Como é que você mantém o controle? Não é fácil, né? Não é fácil porque uma coisa é tudo que eu já tinha visto, né? Eu sabia que colegas que eu estava convivendo há minutos atrás, há horas atrás, eu não sei se eu encontraria mais. Porque teve um fato que o Coplat virou para mim e falou: Tião, relaciona quem estava na brigada, para que a gente saia procurando, né? Só para a gente ter noção dos nomes. Né? Eu parei, sentei em cima de uma mesa, peguei uma folha em branco, uma caneta e comecei a colocar os nomes do pessoal que deveria compor essa brigada, né? E aí um outro colega também me ajudando e tal. E a cada nome que eu lembrava era uma emoção que a gente sentia, que eu sentia de estar colocando aquele nome na lista, né? Mas querendo que achasse todo mundo. E nós não achamos nenhum daqueles. Foram quantas pessoas? Foram 11 colegas. Entendeu? Então, aquela lista, ela representou muito para mim, porque a primeira lista dos acidentados foi eu que fiz. Naquele momento eu estava fazendo a lista. E depois, no dia que ela afundou, que eu já estava em casa, junto com a minha família, né? Junto com as minhas filhas e tudo mais, quando passa no Jornal Nacional a reportagem do afundamento, né? E passa ela já afundando mesmo, submergindo. Aquilo dali, estava todo mundo sentindo, porque o pessoal também de casa tinha vivido aquilo no Canadá, via a plataforma todo dia. Do apartamento que a gente morava lá, a plataforma estava sendo vista, né? E conhecia alguma das pessoas, né? Até que, atrás daquela imagem, começou a passar os créditos com os nomes dos colegas. Aí foi um link muito rápido. A lista que eu estava fazendo, em cima da mesa, lá dentro da P36, com a lista que eu estava vendo naquela imagem do Jornal Nacional, passando aqueles nomes, né? Ali eu desabei no chão mesmo, as minhas filhas em cima de mim, todo mundo chorando. Foi uma emoção que
me marcou e me marcou muito. Muita coisa mesmo. Então, ali foi um ponto muito forte. Né? Estava vendo... a família ali estava... A família P36 estava de luto mesmo, né? E a nossa casa no mar estava acabando naquele momento. Aquele momento do recomeço. Nós estávamos perdendo tudo que a gente tinha construído durante aquele período, mas tínhamos que tocar em frente, né? Tínhamos que recomeçar. E viver isso tudo, depois eu fiquei imaginando, tinha que ser frio, né? Eu sou um cara emotivo, mas eu tinha que me segurar naquele momento, não pensando em mim, mas pensando nos outros até, né? 2 horas da manhã, quando estava acontecendo isso, eu liguei para minha casa. Falei com a minha ex-esposa que, olha, aconteceu isso. Já temos colegas que faleceram. Aí ela me perguntou, e você? Quando você sai daí? Eu falei, não sei. Nem sei se saio. Mas eu estava sendo totalmente irrealista naquele momento. E valeu a pena eu ter feito isso. Porque logo pela manhã essa notícia se espalhou muito rápido, principalmente Campos e Macaé. Quando a minha filha mais velha chegou na escola, o pessoal sabia que eu trabalhava lá, porque ela deixou de frequentar um período na escola, porque estava lá também. E foi logo em cima, seu pai estava lá. A sorte que ela sabia de tudo que estava acontecendo. Ela teve que... A mãe foi chamada para levar ela para casa, que ela começou a chorar e tudo mais. Então foi bom ter sido realista, né? Pé no chão mesmo, eu sabia o que estava acontecendo, mas gozado, ao mesmo tempo eu tinha uma convicção comigo. É uma fase, isso vai passar. Isso eu tinha muito forte dentro de mim, calma, isso vai passar. Não sei como isso vai acabar, mas isso vai passar. E ali eu tinha que me manter frio, mas não frio gelado, sem mostrar minhas emoções na realidade, conter minhas emoções, porque assumindo uma posição de chefia, as pessoas olham muito para você. Se você se desespera, né, quem não tem informação, se vê que você está desesperado, desaba, né? Então eu tinha que me conter devido a isso. Mas aí quando chegou o meu momento de extravasar, aí não deu jeito. Eu fiquei 2 dias na P47, a gente fazendo relatórios sobre o acidente. Isso depois que você saiu de lá? Depois que eu saí de lá, fui para a P47 na quinta-feira, mas no sábado de manhã eu amanheci todo dormente. Né? Eu passei 2 noites em claro. Eu fechava os olhos, eu via as cenas todas de novo. Então, o filme passava, né? E aí eu virei para o colega que estava como culpado e falei, olha, para mim acabou, não dá mais. Eu não morri no acidente, eu posso morrer do infarto, que minha pressão disparou. Foi quando a ficha começou a cair, né? Então o organismo começou a sentir, o corpo físico começou a sentir. Mas eu tinha que também chegar em casa e não podia estar desesperado, porque tinha as minhas filhas ali, eu tinha que dar uma posição para elas. Então eu sempre ia ser preocupado com outros. Foi bom que eu fui me contendo, né? E elas me perguntaram, papai, você não volta a embarcar? Foi a primeira pergunta que as duas me fizeram na época, adolescentes, entrando na adolescência. Eu falei, não, eu não volto. Para deixar todo mundo tranquilo, né? Então essas emoções assim que ficaram contidas durante um tempo, né? Elas me fizeram aprender a me controlar mais emocionalmente, né? Apesar de tudo de difícil que podia estar acontecendo, mas eu tinha que não deixar a emoção tomar conta. Eu tinha que ser racional, porque a minha razão poderia ajudar os outros que estavam ali também, que estavam contando com aquilo, contando com o apoio. E na posição de supervisor daqueles colegas, eu me senti nessa obrigação. Ninguém me pediu, eu me senti. Tanto que quando eu desembarquei no sábado, na segunda-feira eu tive que ir para Macaé, que a gente começou a dar depoimento para a Marinha. Quando eu souber, os familiares estavam em Macaé, no auditório lá da UNBC. E quando souberam que eu estava lá, perguntaram se queriam conversar comigo, né? Aí quando, na época, o gerente de RH da UNBC chegou e uma assistente social chegaram, olha, Tião, o pessoal
já soube que você está aí, estão querendo falar com você. Ali naquele momento, Marta, eu tenho que falar com eles. Porque eu me senti o último elo de ligação dos familiares com seus entes queridos que não iriam voltar mais, né? Então eu me senti nessa obrigação de como supervisor ali e tal, como mostrar o que a Petrobras estava fazendo, que estava todo mundo ouvindo, mas uma coisa é você ouvir nos corredores, né, de outras pessoas. Outra coisa é você ouvir de quem estava vivendo a situação. Então eu fui para o auditório, me fizeram várias perguntas e alguns detalhes eu falei que não valeria a pena eu entrar no detalhe, mas aí, não, nós queremos saber detalhes e tal. Eu passei os detalhes que eu tinha visto, até que o meu dedo começaram a gelar, aí minha pressão começou a aumentar de novo, aí a própria equipe médica que estava acompanhando falou, ó, não dá mais. Mas foi bom. Eu estava ali exercendo o meu papel como pessoa, né, como cidadão, e ao mesmo tempo eu me sentindo na função supervisão, mostrando, olha, eu estou cumprindo o meu papel até o final, estou devolvendo para vocês as informações que vocês estão querendo, estou mostrando para vocês que os seus entes queridos lutaram até o fim, estavam cumprindo o dever deles, né, e tenham orgulho deles. Tião, e você procurou uma ajuda também para você lidar com tudo isso? Até uma ajuda médica, mesmo porque entre o corpo responder a toda uma emoção dessa, como é que a procurou? gente se acha forte para tudo, né? Mas... Eu relutei durante 4 anos. Durante 4 anos eu não procurei nada, né? Até que eu fui para um outro projeto, fui convidado para ir para um outro projeto, e justamente quando essa plataforma estava pronta, estava saindo para o mar. Uma outra plataforma? Uma outra plataforma que hoje é a P48, né? Eu fui para o projeto dessa plataforma logo depois, em junho de 2001, em março aconteceu o acidente 46, em junho de 2001 eu fui convidado para participar desse projeto de Barracuda e Caratinga, P43 e P48. Participei da fase de projeto, foi um aprendizado fenomenal. A parte, vamos dizer assim, o cara de campo trabalhando com papel, aproveitando a experiência de campo para trazer para o papel e unindo as duas coisas, foi um aprendizado fora de série. E aí quando fomos para o canteiro também de obra lá em Angra dos Reis, e quando a plataforma estava para sair para o mar, eu seria o coordenador de produção, né, que depois do acidente de 36 mudou essa função, eu seria coordenador de produção. Quando a plataforma começou a navegar da Baía de Angra dos Reis para a Bacia de Campos, ali não caiu a ficha, caiu o orelhão inteiro. E quando eu saí do casario do navio, que a P48 é um FPSO, é um navio, e olhei para a proa do navio, onde ela estava sendo rebocada também, me veio uma imagem da P36 quando ela estava sendo rebocada da ilha de Santana e Macaé para a locação na Bacia de Campos. E naquele momento eu estava, vamos colocar assim, eu estava no comando, que o Coplat não pôde embarcar, estava com uma outra função. Então aí eu assumi. Então eu tive a mesma visão e ali, aí desabou. Aí voltou tudo, né, naquele momento. Os colegas que sabiam da história, tinha até colegas que trabalhavam comigo na TTC, não estavam no dia do acidente, mas trabalhavam, conhecia todo mundo. Aí o pessoal me deu todo o apoio e eu ali comecei a ter problema de pressão, né? Aí eu tive que procurar ajuda. Foi nesse momento aí que a corda apertou, aí a partir dali eu procurei. E até hoje eu estou tendo essa ajuda aí. Porque não é brincadeira, não, né? Não é. E olha só como que as coisas colocam, né? Eu falei que eu não queria trabalhar com equipes, e através desse projeto chegaram em 2002 60 operadores para serem treinados. E estava o Tião lá com umas 3 colegas dando treinamento para esses operadores. Chegou um determinado momento que, por decisão gerencial, necessidade da empresa, esses operadores queriam trabalhar no projeto da 43-48, foram transferidos
para a UNBC, para plataformas da UNBC. E muitos deles já tinham aquela ideia, não, nós vamos trabalhar num projeto novo e tudo mais e tal. Nós acabamos fazendo uma reunião na UNBC para, tipo, vamos lá, vamos entregar, né? Vamos passar esses operadores, vamos lá apresentá-los para suas novas gerências. Estava eu lá, no mesmo auditório que eu conversei com aqueles familiares, onde eu pensei que eu não queria mais trabalhar com a equipe. Estava eu lá, com uma equipe montada, apresentando aquela equipe a outras gerências da UNBC. E até no momento de despedida daquele pessoal, né, que depois a gente, quando entra na escala de embarque, muda a vida de todo mundo, muitas vezes você não consegue encontrar mais as pessoas. Pediram para falar alguma coisa, né? E me veio no pensamento isso. Eu me vi há um ano e pouco atrás, ali dentro daquele auditório, conversando com os familiares dos colegas, né, que haviam falecido. E eu contei essa história, que eu tinha prometido para mim mesmo que eu não queria mais trabalhar com a equipe, mas não deu. Foi forte demais e se essa é a minha missão dentro da empresa, na vida, de ajudar os outros e tudo mais, vamos lá. E eu estava ali e olha, faltou foi lenço para todo mundo. A emoção tomou conta mesmo. Então, essa vontade de querer ajudar, de querer fazer o melhor, mas respeitando o próximo. E eu acabo me envolvendo demais com isso, né? Aí, numa hora dessa, a coisa pega, né? Tião, a gente até tem uma pergunta no nosso roteiro, que é o que a gente tem feito já há algum tempo, que é o que é ser petroleiro. Dessa vez eu não vou nem fazer a pergunta, porque você é o exemplo de petroleiro, mas eu quero que você me diga a sua visão. Um petroleiro para mim, você seria o exemplo máximo. Me conta o que é a sua visão do... Olha, a visão, mas petroleiro não é navio não, né? Aquele que trabalha com é petróleo. petroleiro. Tem gente que me responde isso. Não, olha só. Ser petroleiro, eu aprendi a ser petroleiro, eu não era petroleiro, né? Eu aprendi a ser, aos meus 20 anos de idade, eu comecei aprendendo. E depois eu vi, né, que na maioria das vezes a gente alia o seguinte: eu vou trabalhar na Petrobras porque eu tenho uma estabilidade de emprego, porque na época eu vou receber bem, vou ter um bom salário. Mas é muito mais do que isso, é muito mais, porque quando você começa a produzir, a participar da produção, né, a construir, e participar de projetos, então você está ajudando o seu país, querendo ou não, só que a gente não tem a noção de tão grande é isso, né? Então, o ser petroleiro para mim é aquilo, tem a oportunidade de você ajudar ao país, vamos colocando, né, ajudar ao país, ajudar ao outro, e ajudar a si próprio. Eu comecei na Petrobras, na época, como praticante de produção. Então, nem existe mais esse cargo. Depois a gente foi reclassificado para operador de produção. E aí todas as etapas da carreira profissional de operação, eu vim ao longo do tempo galgando. Hoje eu sou gerente de operação. De qual plataforma? Do RPSO Marlim Sul, né? E isso foi ao longo do tempo conseguindo e sendo sedimentado essa experiência e baseado nisso tudo, nesse aprendizado ao longo do tempo, né? Com certeza, nesse tratamento com as pessoas, né? Porque a Petrobras é uma coisa tão fantástica, ela dá a oportunidade de você trabalhar de várias formas, não perdendo o foco principal, que é produzir óleo e gás, mas dá a oportunidade de você fazer tanta coisa que quando você consegue captar isso, você está fazendo coisa para a sociedade que você nem percebe, né? E aí vem algo que eu falei que no final iria aparecer, né? Atualmente, dentro da UNRI, na base lá em Macaé, a gente já vem há 3 anos realizando uma festa junina, né? Só que ela é uma premiação de uma gincana que a gente faz. Em 2006 nós fizemos uma gincana para arrecadar alimentos.
E aí precisava de algum gerente para assumir isso. Eu já não gosto, acabei assumindo a coordenação dessa festa. Nós conseguimos 4.700 quilos de alimento. Beleza. Conseguimos montar 309 cestas básicas. Isso não tem nada a ver com produzir óleo e gás, você pode me falar, né? Mas é a parte social que a gente vai aprendendo também. E ao mesmo tempo a equipe participando daquilo está produzindo óleo e gás e está contribuindo socialmente. Né? A responsabilidade social, assim, a solidariedade humana, né? Colocando nesse ponto. A gente conseguiu montar 309 cestas básicas com o pessoal da base lá de Macaé. Para quem foi isso? Para empregados da própria base, que a gente selecionou, para entidades, instituições de caridade dentro da região, Macaé, Campos, Rio das Ostras. Então, olha só como que o trabalho cresceu. Ao final do ano 2006, um Natal Solidário junto com a NBC, estava o Tião lá de Papai Noel, juntando com a equipe da base para a gente comprar presente para levar para uma creche lá de Macaé. Todo mundo aí, quando você vê todo mundo no auditório lá da base, reunido para embrulhar os presentes, aquela equipe que está indo junto e todo mundo vibrando, todo mundo voltando a ser criança, as crianças só gigantes, de 3, 4 anos na creche. E quando você entra, você vê na figura do Papai Noel e tal, quanta alegria você estava trazendo, quem estava me proporcionando isso? A Petrobras. Eu não estava deixando de produzir óleo e gás, né? Sempre o foco mantido, mas eu estava tendo a oportunidade de levar muita coisa a mais. Até nesse dia teve uma brincadeira, quando eu retornei para a base, estava tendo uma reunião que a gente mantém toda sexta-feira de produção, onde cada plataforma, com o gerente geral aqui no Rio, através de videoconferência, fala da situação da semana da plataforma. E justamente nesse dia, foi uma sexta-feira, o gerente geral estava em Macaé, nessa reunião, fazendo de Macaé. Era o Abirramer na época. E aí, o que acontece? Quando, Tião, o Abirramer está aí. Ah, tá. E eu olhei no relógio e a reunião começou. Eu vou lá, mas como Papai Noel. Matheus, eu abri a porta da sala, videoconferência que corri, e o Papai Noel entrou na sala, deu a mensagem dele, foi a festa, depois saí, fui na minha sala, tirei o vestimento do Papai Noel e voltei. Aí como o gerente de operação para falar sobre a sua unidade. Então, aquela oportunidade, dá para você levar alguma coisa, e você não perde o foco. No ano de 2007 fizemos uma outra festa junina, né? E aí já foi pacote de fralda geriátrica, que a gente conseguiu mais de 1.300 pacotes de fralda geriátrica. Para quem? Para as pessoas em geral da comunidade, para pessoas que necessitavam de dentro da base. E ontem, por coincidência, no dia 26 de julho, nós acabamos realizando a terceira festa junina. E aí o Tião, nessa festa junina, ele é o padre da festa. Coordena a festa e vai lá no casamento, é quem comanda o casamento, né? E essa figura do padre, ele ficou tão marcante para mim e para as outras pessoas, que as pessoas me questionavam, foram chegando na festa ontem e foram me vendo com a roupa não. Cadê a vestimenta do padre? Né? Dias anteriores, aqui mesmo, o pessoal me perguntou, e aí, vai estar de padre? Eu vou. Aí que eu comecei a ter a noção, né, do que a figura, o simbolismo daquela figura, porque todo mundo se sentia bem em ver o padre, né? Aí não demorou muito, eu tive ontem que rapidinho me vestir do padre, né? E foi a brincadeira, então as pessoas iam, pediam para tirar foto e tudo mais. E depois a equipe de coordenação, né, quando me fez uma homenagem, falou da ajuda nas obras sociais da UN Rio. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Tião, então o que você está me contando é que petroleiro é muito... Petroleiro não é só produzir óleo e gás. Petroleiro, ele pode produzir óleo e gás, é a função principal dele, mas ele pode ajudar muito a sociedade, ele pode ajudar o próximo com responsabilidade, com solidariedade, e a Petrobras dá a oportunidade disso, né? Basta a gente saber aproveitar a oportunidade. É muito amplo isso, muito amplo mesmo. Bacana. Tião, e também, só para entender sua trajetória, depois do acidente você foi para a P-48? Para o projeto da P-43 e P-48, depois a P-48, quando foi dividida a equipe,
Aí eu você fiquei ficou na na P48. Isso. E depois é que você foi para Até essa FPSO? o meado de 2006, quando eu fui convidado a assumir a gerência do FPSO Marne Sul. Estou até hoje. Eu queria também te perguntar, desse tempo todo, desde da sua entrada, quando você compara, o que foi a grande mudança daquele seu primeiro, né, tempo lá em garopa, ainda em módulo, até hoje? O que você vê assim, nossa, como isso está diferente? O que foi... Está diferente que te chama, o que é a mudança que te chama a atenção lá na bacia? É o tamanho que ela se tornou. A bacia se expandiu tanto, né? A produção que hoje vem da Bacia de Campos, a importância que ela tem para o país e saber que eu fiz parte disso, né? Que eu faço parte disso, né? Então a bacia hoje tem uma importância vital para o Brasil, né? E a gente saber que fez parte do início dessa história, né? Lá quando foi lá no início dos anos 80 e tudo mais, e até hoje a coisa só implementando novos projetos, entrando e você podendo contribuir com isso, e vendo que a coisa vai crescendo, que vão chegando pessoas para trabalhar, o número de trabalhadores que vão tendo, que vai tendendo a crescer, né? Isso é gratificante, muito gratificante, saber que tem uma partezinha sua nisso daí. Você falou da importância da bacia, né, para o país. Fala um pouquinho sobre isso, você que está lá dentro. Quando eu falo da importância, o volume de petróleo, né, o volume de gás que é escoado da bacia. Então, hoje as coisas estão muito interligadas, né? Então, as oscilações na nossa produção aqui afetam ao país, a parte de petróleo que é exportado e tudo mais, aos negócios da Petrobras e aos negócios do país. Então, quando eu digo dessa importância da Bacia de Campos, que hoje a maior parte desses investimentos estão aqui, né? Ela é muito visada nesse ponto, tem muita gente querendo explorar a Bacia de Campos. E a Petrobras tem muita coisa ainda para explorar ali dentro, né? Então a bacia tem muito a contribuir para o progresso do país ainda. E esperamos que essa garotada que está entrando aí dê andamento nesse trabalho que já vem de longas datas, outros colegas vêm trazendo aí e passando o bastão em frente, né, para que a coisa vá sempre progredindo. Tião, infelizmente a gente vai terminando também a nossa entrevista, mas eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que eu não te perguntei, ou que a gente até não tenha conversado, que você gostaria também de deixar registrado. Alguma outra história, alguma outra parte também? Não sei. Tem algo que você... Tem algo assim que eu sempre falo para as minhas equipes, que muitas vezes, eu cheguei a falar isso um pouquinho antes, que a gente se preocupa, quando a gente está no primeiro momento dentro da Petrobras, a gente pensa na estabilidade do emprego e no salário que a gente vai receber. E quando a coisa vai passando, devido à quantidade de empregados que a gente tem e tudo mais, a gente vai vendo que o salário não é aquilo que a gente imaginava, né? Muita gente coloca desse ponto, já conversei com várias pessoas sobre isso. E se nós nos prendermos somente na parte monetária, a gente acaba perdendo oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Então, muitas vezes, a gente é valorizado e nós não podemos trocar a nossa valorização pelo aumento monetário, aumento do valor monetário, e sim pelo reconhecimento do nosso trabalho. Isso eu aprendi. E quando você consegue ser reconhecido pelo seu trabalho, todo mundo precisa do dinheiro. Não tem ninguém que não precise, né, de um salário certinho. Mas quando você começa a ser reconhecido pelo seu trabalho, em alguns momentos essa satisfação é bem maior do que um alto salário. Quando você é respeitado por isso. Então eu vejo, fazendo um link do início, outubro de 1983, com junho de 2008, né?
Aquele Tião que chegou lá, como eu falei, vislumbrado com tudo aquilo que estava acontecendo, não sabendo nem onde estava, esquecendo o caminho de voltar para casa, né? Tendo que se adaptar à nova realidade. Hoje poder vir e ensinar alguém esse aprendizado que ele teve, passar para alguém essa experiência. É gratificante e não tem salário nenhum que pague essa satisfação. Né? Então, todos nós que estamos dentro da Petrobras hoje, todos os petroleiros, vamos dizer assim, pode conseguir isso. Né? Então, que a gente não perca esta oportunidade, porque isso é algo que está aqui dentro, está na mente, ninguém tira. Essa satisfação é individual. E a gente pode aproveitar isso e contribuir em muito mesmo, para o engrandecimento do próximo e, consequentemente, o nosso engrandecimento como pessoa e como profissional. Eu queria deixar bem registrado. Bacana. Então, para terminar, eu queria perguntar o que você achou de ter participado aqui do Projeto Memória, da Bacia de Campos. Uma grata satisfação de poder deixar registrada essa história, né? Porque quando utiliza sempre o AC e o DC, né? Na história do mundo, né? Para mim teve o AP-36 e o DP-36, né? Então é algo que foi vivido intensamente e que é bom passar. Eu sempre converso com as pessoas sobre isso, de que é um aprendizado que a gente tem para a vida, né? Pode acontecer a pior coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer, ela pode acontecer, mas o ditado é certo, depois da tempestade vem a bonança. E se a gente está na chuva, vamos nos molhar mesmo, vamos aproveitar a chuva, que ela também, em alguns momentos, ela é salutar, né? E chegou o sol, vamos aproveitar o sol. Agora, excesso de ambos os lados é claro que vai prejudicar, mas tudo tem sua etapa certinha. E a melhor coisa é a gente encarar tudo de frente, pé no chão, razão e emoção equilibradas. Porque se tender muito para um lado para o outro, você acaba não conseguindo se localizar. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem final. Tião, queria agradecer você ter vindo até aqui, colaborado com a gente e disponibilizado o seu tempo para isso. Não, ótimo. Muito obrigada. Nada. Obrigado a vocês.